Olá, torcedor palmeirense! Se você é palmeirense de coração, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Vamos mostrar que a torcida do Palmeiras é a maior do Brasil. Antes de ir para a notícia, deixa nos comentários de qual cidade você está comentando. Vamos para o vídeo. Você já reparou que o Palmeiras simplesmente parou de vencer quando Ramon Abatia Abel está no apito? Os números assustam, são apenas 3 vitórias em 18 partidas comandadas pelo árbitro catarinense, uma estatística que não passa despercebida para o torcedor. O mais preocupante é que boa parte desses jogos foi marcada por decisões polêmicas, principalmente quando o VAR entrou em cena e mudou o rumo das partidas. Coincidência ou existe algo mais profundo por trás dessa sequência de tropeços? E não para por aí, uma imagem que vazou nos bastidores do Verdão promete colocar ainda mais fogo nessa discussão. Após o empate diante do Corinthians, um vídeo misterioso chegou ao vestiário palmeirense mostrando um integrante da cabine do VAR recebendo instruções externas no exato momento em que o zagueiro do Corinthians tira a bola da área com a mão. Um escândalo que pode mexer com os bastidores do futebol brasileiro. O torcedor que acompanha o dia a dia do Verdão já percebeu esse padrão incômodo. Quando o nome de Ramon Abatia Abel surge na escala de arbitragem, a tensão é imediata. Não se trata de superstição, mas sim de estatística pura. São 18 partidas e apenas 3 vitórias do Palmeiras, contra 5 derrotas e 10 empates. O que chama ainda mais atenção é que essa sequência negativa não se resume a tropeços comuns dentro de campo. Em várias dessas ocasiões, o nome de Abatia esteve diretamente ligado a decisões que levantaram questionamentos, principalmente no uso do VAR. E o exemplo mais recente aconteceu justamente em um jogo de nervos à flor da pele, o clássico contra o Corinthians, quando o Verdão teve um pênalti ignorado pela arbitragem na Neoquímica Arena. O resultado em si já doeu para a torcida, mas a maior indignação veio de um lance em que o zagueiro do Corinthians tirou a bola da área com a mão e não houve a intervenção do VAR. Decisão que continua gerando debates acalorados nos bastidores do futebol. As imagens mostraram um lance no mínimo duvidoso, e a atuação da cabine comandada pelo VAR naquela noite deixou ainda mais dúvidas. Para muitos, a condução da revisão pareceu tendenciosa, alimentando a sensação de injustiça. Esse episódio foi apenas a ponta do iceberg de uma série de partidas em que a arbitragem de Abatia, direta ou indiretamente, impactou os resultados do Palmeiras. E nesse cenário, a frustração da torcida, que já vinha acumulando desconfianças, explodiu de vez. Os números sustentam esse incômodo. Desde o empate sem gols contra o São Paulo em abril de 2024, passando pelas derrotas para Fluminense, Flamengo, Botafogo, Bahia e o próprio Corinthians, o Verdão se vê repetidamente freado não apenas pelo adversário em campo, mas também por fatores externos. São partidas em que o time criou, pressionou e mesmo assim viu a vitória escapar em meio a decisões que deixaram marcas profundas. Até a comissão técnica de Abel Ferreira, conhecida pela cautela em críticas, já não esconde a insatisfação. Em entrevistas, Abel tem destacado como o uso questionável do VAR vem influenciando diretamente nos placares, algo que mexe com a campanha da equipe em momentos decisivos. E se os erros de arbitragem já são uma realidade crônica no futebol brasileiro, o que mais incomoda é a frequência dos episódios quando o árbitro é Ramon Abatia Abel. Não se trata de um erro isolado ou de um detalhe de interpretação em um lance específico. É uma sequência repetida, um padrão que mina a confiança da torcida e que pode alterar o rumo de competições inteiras. E justamente em um campeonato onde os maiores beneficiados são os dois times que são considerados os reis do apito, Corinthians e Flamengo. O torcedor sente que além de enfrentar o adversário, precisa lutar contra decisões externas. Nos bastidores, a pressão sobre a diretoria do Palmeiras só aumenta. Mesmo mantendo uma postura institucional, os dirigentes têm sido cobrados para agir. Torcedores pedem uma resposta firme e clara, exigindo que o clube não permita que esse tipo de situação continue. Já se fala na possibilidade de uma representação formal junto à CBF para que Ramon Abatia Abel seja afastado dos jogos do Verdão. A medida pode parecer extrema, mas o acúmulo de episódios controversos dá combustível a essa ideia. A relação entre Palmeiras e arbitragem, que já era tensa, atingiu um ponto crítico. Afinal, como confiar em um árbitro que em 18 jogos, só permitiu ao clube 3 vitórias? O calendário segue pesado e cada partida tem peso de decisão. Para o Palmeiras, entrar em campo já é um desafio físico e técnico, mas quando a arbitragem se torna um obstáculo extra, a disputa deixa de ser justa.
O Verdão agora vai parar por conta da data FIFA, mas promete trabalhar nos bastidores para que essas interferências externas não venham a prejudicar o time no futuro. O sentimento que ecoa entre os palmeirenses é claro: basta de injustiça. A pergunta que não cala é até quando o Verdão precisará se preocupar não só com o adversário, mas também com o apito. E agora, torcedor, chegou a sua vez. O Palmeiras precisa do apoio de todos, dentro e fora de campo. Se você também acredita que o Verdão merece respeito, compartilhe esse vídeo, espalhe essa mensagem e faça barulho. A arbitragem não pode ser um inimigo disfarçado em campo. Está na hora de cobrar postura, exigir igualdade e lutar para que a história do clube seja decidida pelo que acontece dentro das quatro linhas, e não nos bastidores ou em uma cabine do VAR. Próxima notícia. Logo após o apito final da partida entre Corinthians e Palmeiras, válida pelo Campeonato Brasileiro na Neoquímica Arena, o clima nos vestiários do Palmeiras era de absoluta perplexidade. Não apenas pelo empate por 1-1, mas principalmente pelo que chegou às mãos da comissão técnica do Verdão horas depois de o time se retirar do estádio. Um vídeo mostrando o momento até então desconhecido da cabine do VAR. Na gravação, um homem da cabine do VAR aparece recebendo instruções externas justamente no momento em que, aos 38 minutos do primeiro tempo do jogo entre Corinthians e Palmeiras, o lateral pequerês cruzou uma bola e o zagueiro André Ramalho tirou da área com um toque de braço. O lance foi ignorado pela arbitragem de campo em um primeiro momento, já que o jogo continuava rolando e esperava a análise do VAR. Porém o VAR, depois de receber instruções, simplesmente ignorou o lance. Isso aconteceu quando a partida ainda estava empatada por 1-1. Esse detalhe por si só já deixou os bastidores em ebulição, mas o que mais surpreendeu foi a origem e o conteúdo do vídeo. A suspeita rapidamente se espalhou entre os jogadores e membros da comissão técnica do Palmeiras, criando um clima de revolta e desconfiança. A CBF, ao ser confrontada por dirigentes do clube com a existência da gravação, reagiu de forma evasiva, evitando comentar a presença das imagens na cabine do VAR. Nos corredores da arena, surgiram comentários de que esse vídeo não era para ter vazado e que internamente, tanto a entidade máxima do futebol brasileiro quanto a equipe de arbitragem estavam extremamente preocupadas com a repercussão que aquilo poderia gerar. A principal preocupação da CBF parecia ser conter os danos à imagem da arbitragem e não exatamente esclarecer com quem o árbitro conversava no momento em que a bola bate na mão do zagueiro do Corinthians dentro da área. Isso gerou ainda mais suspeitas. Se a própria confederação não sabia da existência dessa conversa externa, por que tomar partido? Fontes ligadas ao Palmeiras revelaram que o vídeo foi enviado por alguém que tem trânsito dentro do clube e que trabalha nos bastidores da operação do VAR, e que, ao perceber o que estava acontecendo, resolveu gravar e compartilhar com membros do clube como um alerta. A diretoria do Palmeiras, ao tomar ciência do conteúdo do vídeo, decidiu agir com cautela, mas também com firmeza. Hoje pela manhã, o clube enviou um ofício à CBF exigindo esclarecimentos oficiais sobre a identidade da pessoa que conversava com o árbitro de vídeo. Além disso, o clube solicitou a preservação de todas as imagens internas da operação do VAR, incluindo áudio e vídeo, para que sejam analisadas de forma independente. Internamente, o clube também iniciou sua própria investigação, reunindo profissionais de imagem, segurança e até peritos para entender o que pode ter sido dito. Por enquanto, nada é falado publicamente para não prejudicar a investigação. Mas a situação tomou proporções tão grandes que até mesmo membros do STJD foram informados informalmente sobre o ocorrido. E há quem fale em pedido de impugnação da partida caso as suspeitas se confirmem. Enquanto isso, nas redes sociais, torcedores do Palmeiras explodiram em revolta. A hashtag Varrido rapidamente subiu para os assuntos mais comentados do antigo Twitter, com milhares de publicações questionando a mão do zagueiro e fazendo comparações com lances idênticos que foram marcados. Ex-árbitros e comentaristas de arbitragem divergiram sobre o lance não marcado, mas todos concordaram em um ponto: não há critério e transparência nas decisões do VAR e da equipe de arbitragem. Nos bastidores, a CBF tenta controlar os danos e promete uma apuração rigorosa. A ordem é silêncio total. Nenhum dos envolvidos diretamente na arbitragem daquela partida se pronunciou até o momento. A pressão para que a CBF libere as gravações completas da cabine de vídeo é enorme. Há até rumores de que membros da comissão de arbitragem estão tentando reconstituir os áudios da cabine para preparar uma defesa antes que a bomba estoure por completo. Para o Palmeiras, o estrago já foi feito. Um pênalti claro que nem sequer foi analisado gera enormes suspeitas, em um dos momentos decisivos do torneio.
onde dois dos maiores rivais, Flamengo e Corinthians, são frequentemente beneficiados. Com o empate mantido, quem mais saiu beneficiado foi o Flamengo, que segue na liderança da tabela sem ver sua posição ameaçada. O Palmeiras, que briga ponto a ponto pelo topo, se vê prejudicado não só dentro de campo, mas também nos bastidores, com um episódio que levanta sérias suspeitas sobre interferência externa no VAR. O lance não apenas favoreceu o Corinthians, mas, indiretamente, reforçou a vantagem rubro-negra na competição, deixando ainda mais claro que algo de muito estranho está acontecendo nos bastidores do campeonato. Diante de tudo isso, a pergunta que fica é: o que realmente aconteceu dentro da cabine do VAR naquele momento? Quem era a pessoa que conversava com o árbitro de vídeo em momentos cruciais da partida e, o mais importante, o que foi dito ao árbitro? E por que a CBF parece mais preocupada em esconder do que em esclarecer? Os próximos dias prometem ser intensos, com novas revelações e pressão por transparência total. O torcedor palmeirense quer justiça. O futebol brasileiro, se quiser preservar sua credibilidade, vai precisar ir até o fim nessa investigação. Porque se houve interferência externa para beneficiar um time que é conhecido por favorecimentos de arbitragem ao longo da sua história, casos como a máfia do apito não podem e nem devem acontecer mais. Se há fraude e manipulação para ajudar outro time que é descaradamente protegido pela Rede Globo, isso mostra que o caso precisa ser tratado com toda a seriedade que a situação exige. E se você acha que essa história precisa ser investigada até o fim, já deixa o seu like. Comenta aqui embaixo o que você achou desse escândalo e compartilha esse vídeo com outros palmeirenses. Vamos fazer barulho, vamos cobrar, porque o futebol brasileiro precisa ser levado a sério. E aqui no canal, a verdade sempre vai ser prioridade. Então se inscreve, ativa o sininho e fica ligado, porque nos próximos dias muita coisa ainda vai aparecer e você vai ficar sabendo primeiro aqui. Tamo junto e avante palestra!